Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 389, a Gênesis capítulo 17, segundo advento do Cristo. Então, dando sequência, nós vamos agilizar um pouquinho. A questão agora é a questão de número 45, quando Kardec, ele, como eu disse no vídeo anterior, ele tece comentários agora a respeito dessas duas passagens de São Mateus e São Marcos. Então nós vamos perceber aqui que Kardec ele analisa quase que da mesma forma as análises dele praticamente quase que da mesma forma, conforme o que nós comentamos, só que ele acrescenta muito mais coisas. Então, vejamos. Ele diz aqui assim: Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não diz que voltará à terra com um corpo carnal, nem que personificará o Consolador. Apresenta-se como tendo de vir em espírito na glória de seu Pai, a julgar o mérito e o demérito e dar a cada um segundo as suas obras, segundo os tempos forem chegados. Então, olha só, Kardec fazendo uma análise do que os evangelistas deixaram registrado. Olha o que Kardec comenta agora. Estas palavras, alguns há dos que aqui estão que não sofreram a morte sem terem visto vir o Filho do Homem no seu reinado. É interessante como lá adiante Kardec fala a respeito da reencarnação. Kardec continua. Parecem encerrar uma contradição, pois é incontestável que ele não veio em vida de nenhum daqueles que estavam presentes. Jesus, entretanto, não podia enganar-se numa previsão daquela natureza e, sobretudo, com relação a uma coisa contemporânea e que lhe dizia pessoalmente respeito. Há primeiro que indagar se suas palavras foram sempre reproduzidas fielmente. É aquilo que nós comentamos no vídeo anterior. Será que elas foram reproduzidas fielmente pelos apóstolos? Porque consta-se que, depois de muitos anos de retorno ao plano maior, é que Paulo, ele orientou os evangelistas a escrever, os apóstolos a escrever a respeito de Jesus como sendo um documento para a posteridade a respeito do Mestre. Então, há primeiro que indagar se suas palavras foram sempre reproduzidas fielmente.
é de duvidar-se, desde que se considere que ele nada escreveu. Olha só, nós dissemos isso aqui também no vídeo anterior. Sempre soubemos disso. O Cristo nada escreveu de punho, nem sequer uma palavra, uma frase, nada. Tudo que há sobre o Cristo escrito pelos apóstolos e por outros apaixonados no Cristo. Então, é de duvidar-se, desde que se considere que ele nada escreveu, que elas só foram registradas depois de sua morte. É o que nós acabamos de dizer. Só depois de alguns anos que elas foram registradas, que elas foram escritas pelos apóstolos. Como nós comentamos a respeito de Chico Xavier. Então, todos esses que já biografaram, né, a vida de Chico Xavier, pode ter certeza que todos esses que biografaram, eles ali incrementaram o lado pessoal deles, o lado emotivo deles. Aquela emoção. Isso interfere. Ser imparcial, indiferente, é muito difícil. E por incrível que pareça, nós conhecemos um ser aqui na Terra que conseguiu, durante toda a sua missão, designada por Deus e por Jesus, durante todo o período, ele conseguiu agir na imparcialidade. Ele nunca foi emotivo, imparcial, incondicional, bom senso, reencarnado. Em momento algum ele interferiu naquilo que chegava às suas mãos, enviado pelos espíritos. Nós estamos falando de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não existe no espiritismo sequer uma frase, uma palavra pessoal de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Uma frase, uma palavra sequer. Não. Ele não interferiu em nada. Aí você pode me dizer assim, mas as perguntas foram por ele elaboradas, mas vem lá aquela questão, eu me esqueço a questão do Livro dos Espíritos, olha, nesse momento eu vou esquecer. Mais ou menos você vai se lembrar quando eu dizer aqui assim, que ele interroga os bons espíritos.
Influem os espíritos em nossa vida? Exerce alguma influência? Mais ou menos assim. Não só exerce, como são eles que vos dirigem. Aí nós temos que entender uma coisa. Que naquele momento ali, o lado ético, o lado moral, o lado cultura, o lado intelecto, o homem centrado, o homem razão, aproveitando os espíritos, a genialidade de Hippolyte Léon Denisard Rivail o inspiravam, o intuíam. E esse lado dele também todo que descrevemos aqui, voltado para o lado da razão, sem interferência nenhuma. Razão, moral, caráter, bom senso. Não se permite nesse momento, ou não se permitindo nesse momento, qualquer tipo de interferência. Perguntas lógicas, com bom senso. A razão ali interrogando a razão. Então, por isso que a doutrina dos espíritos não é de natureza humana. Não existe um criador, um fundador. Existe sim um compilador, um codificador, um decifrador, um agregador, né? Então, olha Kardec dizendo: é de duvidar-se desde que se considere que ele nada escreveu, que elas só foram registradas depois de sua morte, que o mesmo discurso cada evangelista o exarou em termos diferentes. É essa a questão aqui. Os evangelistas, essa passagem, eles a narraram de acordo com o lado emotivo deles. Porque nenhuma delas condiz com a realidade dos fatos ocorridos. Nenhuma delas. Então, a única certeza que nós temos é que, de fato, alguma coisa ocorreu em matéria de interferência. Ou o catolicismo, depois nessas passagens, as modificaram conforme o gosto deles, né, para poder prender o seu rebanho, ou erro de tradução, ou má interpretação dos próprios evangelistas, o lado emotivo, o lado do fanatismo, porque você observa que são duas passagens que lançam o indivíduo a crer de que
de fato, o juízo final vai ocorrer. É fato o juízo final. Essas duas passagens levam os seres a aceitar o juízo final. E que Deus ou Jesus um dia aparecerão, né, em cima de uma nuvem, e aqui na separação das ovelhas, dos bodes, dos bons, dos maus, arrebatando não só a alma, como também o corpo físico, e levando tudo para o céu. Por isso que muitas religiões pregam que dormirão depois da morte física até o momento em que Jesus ou Deus, conforme eles acreditam, até que Jesus venha arrebatá-los. Então, todos dormindo. E por incrível que pareça, numa obra de André Luiz, não me lembro o nome, esse é o meu problema. Mas aqueles que já estudaram as obras de André Luiz sabem o que nós vamos dizer aqui agora. Entende? André Luiz visitando com o mentor ali que ele acompanhava, aquele mentor, um departamento, um determinado estabelecimento, e André Luiz depara com milhares de leitos ocupados e seres ali todos dormindo. Abreviando a história. Quis André Luiz saber do que se tratava e, para sua surpresa, ele ficou sabendo que aqueles ali, aqui na Terra, eram aqueles que acreditavam que depois da morte permaneceriam dormindo e que seriam só acordados quando, no juízo final, fossem arrebatados corpo e alma. Não sei se é por Deus ou por Jesus aqui, acho que é por Jesus e por Deus, né? E levados ao paraíso. Essa passagem numa obra de André Luiz. Então nós percebemos aí que tudo não passa-se de uma montagem. Então olha só. Pois, da sua morte, que o mesmo discurso cada evangelista o exarou em termos diferentes. O que constitui prova evidente de que as expressões de que eles se serviram não são textual. Ou melhor, não são textualmente as de que se serviu Jesus. Olha só, não tem nada a ver com aquilo que Jesus disse. Kardec está dizendo: o que constitui prova evidente de que as expressões de que eles se serviram não são textualmente as de que se serviu Jesus. Além disso, é provável que o sentido tenha sofrido alterações ao passar pelas traduções sucessivas.
é interessante, é engraçado, né, que nós já comentamos algo com relação a esse item no vídeo anterior. É provável que o sentido tenha sofrido alterações ao passar pelas traduções sucessivas. Agora, quantas centenas de vezes os evangelhos passaram por revisões, por novas traduções, novos tradutores, cada um com o seu conhecimento, cada um com a sua forma de raciocínio, de pensar. As atualizações, né? As atualizações, as modificações, nós temos que entender que as influências dos sistemas, a influência das teologias, as influências das religiões, não só a influência das religiões, ou melhor, não só a influência das teologias, como a influência das religiões no sentido dessa expansão de crenças insatisfeitas com os conteúdos e que constantemente, pela mutação, essas mudanças, eles promovem para satisfazerem as suas necessidades. Porque você observa, cada religião tem uma Bíblia. E se nós pararmos para analisar os 4 evangelhos dos 4 evangelistas, dentro da Bíblia se encontra. De forma que todas as vezes que aquela Bíblia passa de mãos em mãos de tradutores para outros tradutores, é óbvio que eles modificam, como nos concílios que existiu aqui na Terra, posteriormente ao Cristo, é lógico, para satisfazer as necessidades deles. Por isso que a doutrina dos espíritos é imutável. Ela não está sujeita a mudanças, é eterna. O espiritismo é imutável. Enquanto a lei do homem aqui na Terra é mutável, sujeito às mudanças, às transformações, de acordo com a necessidade do ser humano. Então, é óbvio que nós temos algo mais a comentar, mas nós vamos deixar para o próximo vídeo, onde hoje nós prometemos, desde o princípio, 2 vídeos apenas.